Chega mais, nação, uma ótima terça-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que recém empatou com o Grêmio 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, agora vai ter a data FIFA e nesse momento o Flamengo começa a sua preparação aí para as próximas partidas do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. E vamos aqui analisar a imprensa esportiva, trazendo as informações do Flamengo. Tem o Galvão Bueno falando aí quem será o campeão brasileiro de 2025. Já coloca nos comentários, vamos ver o que eles falaram, na opinião deles, quem será o campeão brasileiro. E tem também aqui o João Guilherme falando aí sobre algumas informações, novo estádio do Flamengo. E o Vene Casagrande falando sobre a reta final, projeto final do Flamengo para essa temporada. Será que vem mais reforço? Falaram o nome aí de Marcos Leonardo, está sendo cogitado no São Paulo, no Flamengo. Será? Vamos analisar tudo isso. Chega aqui naquela moral, explode o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil likes. Para isso eu preciso da força da torcida do Mengão compartilhando o vídeo. E coloca nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Créditos, canal ESPN, canal da Band, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Para falar do Campeonato Brasileiro, já a gente vai falar do Vasco, que, aleluia, voltou a vencer. Mas o assunto agora é o Flamengo, que ficou só no empate com o Grêmio. Assunto para o Pedro Henrique Torre. O Flamengo empatou neste fim de semana em 1-1 com o Grêmio no Maracanã, foi a 47 pontos, lidera ainda o brasileiro, mas poderia ter aberto uma vantagem ainda maior em relação ao Palmeiras, terceiro colocado agora, que empatou em 1-1 com o Corinthians e tem um jogo a menos em relação ao time rubro-negro. Foi uma frustração grande para os quase 70 mil torcedores que estiveram no Maracanã, mas também para a equipe e especialmente para a diretoria, que ficou insatisfeita com a arbitragem do mineiro Paulo César Zanovelli. Ele comandou a partida, apitou, o Flamengo reclamou bastante do número de faltas marcadas contra o Flamengo. O Flamengo entende que impede a evolução do jogo rubro-negro. O diretor de futebol, o José Boto, falou sobre isso, o técnico Felipe Luiz também. Agora o Flamengo tem a semana para trabalhar aí, então vai ter alguns dias de descanso, folga de segunda até quinta-feira, volta às atividades na sexta. Próximo jogo apenas no dia 14 contra o Juventude em Caxias do Sul. E nesta quinta-feira o Bruno Henrique vai ser julgado no STJD pela questão de possível manipulação por cartões e apostas. Por isso que o Flamengo tem 47, deveria ter ido a 49 ontem, dominou o jogo, podia ter feito uma série de gols, com 21 jogos. O Cruzeiro passou o Palmeiras, mas tem um jogo a mais do que o Flamengo. Ele tem 2 a mais em relação ao Palmeiras, que tem 1 ponto a menos. Quer dizer, essa coisa do calendário ainda fica meio confuso. O Bahia parou ali nos 36. Nunca imaginei que o Bahia tomando a goleada de 5 do Mirassol. O Botafogo ganhou de 4-1, está ali com 35 pontos. E o Mirassol com 35 pontos. Esses seriam os 6 brasileiros que hoje, se terminasse agora, iriam para a Libertadores, 4 direto, 4 para a zona de classificação. E olha o tamanho da encrenca aqui, ó, a zona da confusão. Olha lá, quer ver? O Vasco e o Santos têm 22 pontos e 21 jogos. A mesma coisa. O Vitória, que é o primeiro nesse momento na zona de rebaixamento, ganhou nessa rodada, tem os mesmos 22, mas tem um jogo a mais. Isso é que pode fazer diferença. O Juventude, que vem numa recuperação impressionante, ganhou do Ceará lá em Fortaleza, no último minuto, passou para 21 em 21 jogos. Então ele tem 1 ponto menos do que Vasco e Santos e Vitória. Mas tem um jogo a menos que o Vitória. A briga está encardida aí. Aí o Fortaleza vem com 15 pontos e o Sport com apenas 10 pontos. Agora nós vamos falar do Flamengo, que é o líder do campeonato. Vamos ver a tela. Cadê? O que vem na tela aí? Olha só. Ontem foi recorde público. Flamengo e Grêmio, o maior público do Brasil em 2025. 64.495 pagantes. São 69.447. Garanto que tinha 70 mil. Porque o que tem de carona a gente está acostumado a saber quanta gente que entra. Maior renda, praticamente 5 milhões de renda no jogo. E o Flamengo,
ele domina os 12 maiores públicos do ano. Que momento é esse que passa o Flamengo? E o Mano Menezes disse, eu vou jogar fechado mesmo. Mas acabou, o Grêmio acabou. O Grêmio como a torcida diz, é o imortal. O empate que é o do céu, né? É o imortal, é o imortal. Porque o Flamengo podia ter feito uma série de gols. Eu faço a pergunta para vocês. Quem é que se arrisca a responder? Tem alguém para bater o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Acho que não tem. Acho que a briga até o final será entre Flamengo e Palmeiras. Os dois melhores elencos, os clubes com melhor dirigidos, melhor administrados, que têm o maior poder de contratação. O Palmeiras investiu 700 milhões nesse time, mas faturou mais de 900. Sabe quanto o Flamengo gastou nessa janela? 277 milhões. Então, olha aqui, ó. Sem grana não se faz futebol. Os jogadores. Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino, Carrascal. 277 milhões. Agora eles não me falam quanto é que botou no bolso. Sim. Que foi o Wesley embora, foi... Agora veja aqui. Gastou 277. Trouxe esses caras todos. Sabe quanto botou no bolso? 475 milhões. Isso é gestão. Sim. Acabou de assinar um patrocínio de 265. Olha aqui, agora vou dizer. Vendeu Wesley, Gerson, Lohan, Matheus Gonçalves, Alcaraz, o Vitor Hugo foi pro Santos e já tem mais 2 ou 3 que também já vão. Sim. Então ele faz tudo isso, consegue praticar esse futebol e ainda bota lucro no bolso, cara. O Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, na minha opinião. Isso não significa que vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão brasileiro. Mas pra mim, cara, todo jogo, domingo saiu Plata, jogando, né? Plata, Pedro e Samuel Lino. No segundo tempo, ontem não entrou o Everton Cebolinha, mas no outro jogo entrou o Samuel acho que ficou. Luiz Araújo, Bruno Henrique, né? E tem o Everton Cebolinha no banco. Esses 3 atacantes que entram depois, ou que entraram depois, eles são titulares da maioria dos clubes brasileiros que estão disputando a Série A. A jogada do Pedro com o Arrascaeta voltou à grande fase. Sim. Você vê olha essa defesa, ó. Essa é a defesa. O Samuel Lino jogou até o fim, viu? Jogou então, eu falei, não saiu. Olha o goleiro do Grêmio. Volpe, herói. Thiago Volpe. Fez uma partida da vida dele. Essa foi uma das grandes defesas do campeonato. 2 defesas no lance só, ainda tirou por baixo para o Arrascaeta não poder aproveitar. E vai seguindo o lance, e a defesa do lance do Pedro. E o Grêmio, mas o Grêmio, foi aquele Grêmio lutador. Mas o Flamengo dominou até que veio o lance do pênalti. E estava atrasado na bola, o lateral do Flamengo. Mas teve tantos outros lances, eles foram muito econômicos nos lances. A pergunta vale para todo mundo. O Flamengo é o grande favorito do campeonato? Sim. Para o Bodão, o Palmeiras. E o Cruzeiro? Cadê o Cruzeiro na história? O Cruzeiro é o segundo colocado. O Flamengo joga com o Palmeiras e o Cruzeiro em casa. Flamengo e Palmeiras. Você falou Flamengo e Palmeiras. É que você não botou o Cruzeiro. Não botei. Você está bem lá em Belo Horizonte. Pelo que os times estão jogando. Flamengo e Palmeiras, pelos elencos. Falei. Então, eu acho que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu acho. Mas favoritismo total pro Flamengo. Flamengo, primeiro, que eu acho que do jeito que está a pontuação, a decisão vai ser nos confrontos diretos. O Flamengo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque e vai jogar com o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Maracanã. O Palmeiras perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Allianz Parque. Só que, nesse desenho, vamos supor... É importante isso que ele está falando, desse mando de jogos. Que é assim, olha todos os jogos que tem pela frente, tanto o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo vai ganhar a maioria, concorda? Vai empatar um pouquinho, vai perder um pouquinho. O Palmeiras é a mesma coisa. Então essa pontuação vai ser difícil de ter mais distância, jogando com os outros times. Então o confronto direto vai tirar alguém da competição. E os confrontos diretos dos 3 primeiros colocados, todos são no Maracanã. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Gazão, pera um pouquinho, deixa eu dizer outra coisa. Flamengo e Palmeiras tem que jogar em Mirassol.
Posso dar uma Flamengo e Palmeiras tem que jogar com o Mirassol lá em Mirassol. Posso o Flamengo vão jogar contra o Mirassol. Flamengo e Palmeiras vão jogar contra o Mirassol em Mirassol. Sim, isso aí vai. Eles vão. Só uma coisinha rápida do Mirassol, já que você falou. Não é surpresa pra mim, é sensação. Ó, os 3 mandantes que não perderam em casa, por isso que eu falei. 3 invictos em casa: Mirassol, Bahia e Flamengo. Só completando o que o Casão falou, quando você vai analisar um campeonato brasileiro, né, pontos corridos, quais são as equipes que vão disputar título, quais são aquelas que vão para a Libertadores, quais são aquelas equipes que a gente não pode perder, ganhar, não pode empatar nem perder, tem que ganhar sempre. Vocês acham que o resultado contra o Grêmio é um resultado normal? Não. Não. Então, assim, quando você vai disputar, você não pode perder ponto para o Grêmio. Você pode seguir. Quem é que está disputando com o Flamengo hoje? Não, deixa eu concluir meu assunto. Vai lá. Quem tá disputando com o Flamengo hoje, a meu ver? Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Essas 3 equipes aqui. Também acho. Aí é confronto direto. Você pode ganhar lá fora e pode perder em casa. Pode perder em casa e ganhar, perder, vice-versa. Então, o jogo eu acho que esse resultado assim, é o futebol que permite isso aí. Você vai jogar como o Flamengo jogou, mas de repente a camisa do Grêmio é aquela de tradição, de sofrer, de sofrimento, que não sei o quê, é o jogo. Mas tinha que ganhar esse jogo, porque faz a diferença ganhar esse jogo. Aquele que você tem que ganhar em casa e fora, em casa e fora. E mas ainda deu uma sorte, porque o Palmeiras também não ganhou. É isso aí. Então, fez o mesmo ponto. O Cruzeiro, no primeiro turno... Só que o Palmeiras empatou fora de casa. Fora de casa. Com um time que vai tirar... Porque assim, o que você vai assim... O Grêmio vai tirar ponto do Palmeiras? Do Cruzeiro? Essa é a que você vai fazer. Um vai tirar ponto do outro. Entendeu? Então, o cálculo vai por aí. O Grêmio, não vejo o Grêmio nesse confronto. Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, tá certo? Deveria tirar. O resultado do Flamengo e Grêmio ontem foi atípico. Não, foi ruim. Foi ruim pro Flamengo. Você falar, porque o Casa e o Vanderlei acham que a disputa é entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, vão botar na ordem de classificação que eles estão agora. O Bodão acha que é entre Flamengo e Palmeiras. E o Mauro Nada? Não, eu acho que o Cruzeiro ainda está, mas o Cruzeiro fez do primeiro turno algo sensacional. Eu me lembro, eu e o Casão aqui achávamos que ele não ganharia nem de Flamengo nem de Palmeiras. Ele ganhou dos dois. Foi a arrancada do Leonardo Jardim e tal, pá. Mas depois começa dando 2 derrapadas que, para quem quer ser campeão, pode pesar muito. Você perder em casa para o Santos, que está ali, que você está vendo a colocação, e para o Ceará. Então são 6 pontos. Então ele tem 2 jogos a mais agora do que o Palmeiras e 6 pontos perdidos em casa. Para entrar nessa briga, ele tem que ganhar... buscar esses 6 fora em cima de em cima de Palmeiras, em cima de Flamengo, fora agora. Ainda assim não tiram os 6, né? Então, assim, obviamente que o favoritismo maior é do Flamengo e depois do Palmeiras. E o Cruzeiro nessa ainda, mas tendo que fazer um segundo turno maravilhoso. Com relação ao Mirassol, é o que nós vimos num Fortaleza 3, 4 anos atrás, quando estava surgindo, voltando, que deu aquela disparada, nossa, vai para Libertadores e tal, surpreendeu. Time que não tem nenhum estrangeiro, time que tem um trabalho técnico é brasileiro, não tem nenhum estrangeiro. E não está disputando outras competições, ou seja, se prepara a semana inteira também. Isso é uma vantagem. A rodada de ontem, o Flamengo empatou com o Grêmio, todo mundo esperava que o Flamengo vencesse, mas o Flamengo empatou com o Grêmio. Fala-se muito da arbitragem, que não foi boa realmente, do Zanovello, mas o Flamengo não ganhou o jogo de 3-4 por causa de Thiago Volpi, foi ele. Pega os melhores momentos aí. O Thiago Volpi aparece umas 3, 4 vezes no jogo, fazendo defesa importante. Se não fosse o Thiago Volpi, o Flamengo teria vencido o jogo. Bem, não dá para repetir a atuação que teve contra o Vitória toda hora. Isso acontece de tempos em tempos. Mas o Flamengo não jogou mal. Só que o Flamengo empatou e frustrou uma expectativa. Mas empatou por causa de Thiago Volpi. Ele foi disparado o melhor em campo. Se não fosse ele, o Flamengo teria vencido no mínimo por 3-0. Ou melhor, 3-1, né? Porque teve o pênalti. Pênalti polêmico. Esta semana, ou melhor, na semana passada, na sexta-feira, o presidente do Flamengo esteve na Prefeitura do Rio de Janeiro e assinou a confirmação da posse do terreno do gasômetro. O Flamengo tinha comprado, mas ainda não tinha assinado a confirmação da posse. Assinou a confirmação da posse mediante um acordo para estender o prazo da obra. Anteriormente, era uma obra até 2029, inviável.
Então foi feito um estudo, aliás, estudos continuam acontecendo, e o Flamengo esticou este prazo para entregar o estádio no gasômetro. Isso é oficial, é o que foi divulgado amplamente. Está aí, todo mundo viu. BAP, Eduardo Paes, sexta-feira. Não tem escondendo, né? Agora, existem momentos, realmente, que a gente sabe de coisas, mas que a gente tem que falar na hora certa. Não é falar por falar. É falar na hora certa, com apuração, sabendo de detalhes, quando você pode divulgar a informação. É isso, cara. Isso se chama responsabilidade e não querer, nessa época de likes, querer caçar likes, aparecer. É complicado isso aí, cara. Complicado. Eu não sei do que se trata isso aí que estão falando. Sinceramente, eu não sei de nada. Se acontecer, todos ficaremos sabendo. Mas eu não sei de bolhufas. Não sei mesmo. E eu não vou ficar falando aqui sobre um negócio que eu não sei, né? Não é? Não vou falar sobre algo que eu não sei. Eu não vou ficar lembrando e alimentando um negócio que, sinceramente, eu não sei de nada. E olha que eu estou, nesse momento, numa posição privilegiada, porque eu estou lá no Flamengo, trabalhando na Flamengo TV. Não, sinceramente, se aparecer alguma coisa, se tiver algo concreto, com certeza nós estaremos falando aqui. Agora, sobre estádio, o concreto é esse. O Flamengo assinou o documento do gasômetro, esticando o prazo para fazer avaliações do terreno e concluir a obra mais à frente e não em 2029. Após o empate 1-1 com o Grêmio no Maracanã no último domingo, o elenco recebeu folga e se reapresenta na sexta, treina sábado, treina domingo, visando ao próximo duelo, que será só daqui a 2 semanas com o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. E por falar no jogo contra o Grêmio, gente, na boa, esqueci de mencionar isso no último vídeo. Ontem lá no Maracanã, teve um cara que estava muito próximo de mim e falou assim: eu sabia, criar esse clima de oba-oba, essa festa, esse clima de oba-oba, eu sabia que não ia ganhar. Bom, vamos lá. Se você sabia que não ia ganhar, o que você foi fazer no Maracanã? Se enganou? Se fez de trouxa, de otário? Você não sabia. Você achava que o Flamengo fosse ganhar. Ponto 2. Tudo que aconteceu ontem no Maracanã, de verdade, gente, a pessoa tem que ser muito chata, muito ranzinza para dizer que o clima que foi criado atrapalhou o desempenho do Flamengo e por isso o Flamengo não ganhou. Vamos por parte. O clima criado nas arquibancadas, maravilhoso. Com a volta da torcida Jovem Flá, com, enfim, todos os detalhes feitos entre Flamengo e a parceria nova, a nova patrocinadora master, com plaquinha, bandeirão, mosaico 3D, maravilhoso, como tem em todo jogo. No intervalo, teve o showzinho lá do Alexandre Pires, teve o showzinho do, se eu não me engano, é o Bruno Cardoso, né? Que é o vocalista do pagode. Enfim, não lembro o nome da banda, não é o meu forte, vou ser bem sincero. Gente, não teve um jogador, não teve Felipe Luiz subir no palco, não teve nada. Se bobear, os jogadores nem sabiam que estava acontecendo aquilo no intervalo. Os caras estavam no vestiário. Não teve nenhum clima de oba-oba entre os jogadores, não teve isso. Eu vi de perto. Vocês podem falar, beleza, depois do 1-0 o Flamengo tirou o pé, deu uma amenizada, poderia ter feito o segundo. Concordo com isso tudo. Mas não é por causa do show no intervalo que isso aconteceu. Não, aconteceu porque é difícil o time manter uma intensidade tão forte durante os 90 minutos. E eu acho sim que os jogadores cansaram, de certo modo ali, entraram no modo, digamos, salto alto, de uma maneira, não que eles queriam, mas eles são seres humanos e tal. Mas, gente, criticar o que teve ontem no Maracanã, eu acho extremamente chato. A pessoa que faz isso é muito mal-humorada. Pelo menos é a minha opinião. Bom, o elenco está de folga, mas o Danilo esteve lá no CT Ninho do Urubu e deu uma palestra para os jogadores do Sub-15 e Sub-16. Super aprovo. Sempre que tiver uma situação dessa, eu vou divulgar aqui nas minhas redes, porque eu acho que eu me coloco no lugar desses garotos que estão buscando realizações, porque eles ainda não realizaram. Eles estão buscando, eles estão no Sub-15, Sub-16. Para e pensa quantos ficam pelo caminho. E eu acho que ouvir o Danilo, que tem uma experiência absurda, um cara com um currículo maravilhoso no futebol,
Ouvir o Danilo, eu tenho certeza que dá muita inspiração a esses garotos. Por mais que eles não conheçam 100% a história do Danilo, mas ouvir o Danilo é sempre muito bom, é um cara que sabe falar muito bem, sabe passar a sua experiência. Eu tenho certeza, eu me coloco no lugar deles. É basicamente eu na faculdade ouvindo a palestra de um grande jornalista, como aconteceu várias vezes. Eu lembro, eu estudei na faixa aqui, né, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Botafogo. Lembro que uma vez o Eric Faria foi lá, que é um cara que eu super admiro, da emissora Globo, da TV Globo. Ele foi lá e, eu sentei na primeira fileira, queria sugar ao máximo o que ele estava falando. É basicamente isso, fazendo uma analogia. Muito se fala sobre o interesse do Flamengo em Marcos Leonardo. Vamos lá, galera. Eu fiz um vídeo aí recentemente falando, eu não tenho informação de nada, só estou ouvindo e tal. Fui apurar. Inclusive, ontem eu estava a caminho do SBT, eu estava ouvindo o programa da Jovem Pan, que é apresentado pelo Thiago Asmar, famoso pilhado. Inclusive, um abraço para ele. Ele trouxe durante o programa que o Flamengo não tinha o interesse em Marcos Leonardo, e hoje, segunda-feira, fui apurar, e é basicamente a mesma informação que o Thiago Asmar disse ao vivo no programa Jovem Pan. Inclusive o próprio Vampeta, que é um cara ex-jogador, eu sou fãzaço do Vampeta, um cara sensacional, ele também trouxe durante o programa que ele teve informação com pessoas ligadas ao Marcos Leonardo, que o Marcos Leonardo gostaria de vir para o futebol brasileiro, mas não é o Flamengo não fez proposta, não se interessou, não teve nada disso, não teve uma briga, entre aspas, uma concorrência com o São Paulo, que estão dizendo que ele preferiu jogar no São Paulo ao invés de jogar no Flamengo. E assim, sejamos francos, pelo modelo de negócio, empréstimo até o fim do ano, eu no lugar dele eu ia querer jogar no São Paulo também, sabe por quê? O tempo é curto. No São Paulo ele vai chegar para ser titular, no Flamengo ele não vai chegar para ser titular. No São Paulo ele vai brigar pela Libertadores também. A chance dele jogar é no São Paulo. No Flamengo ele vai brigar por vaga e olhe lá, porque tem o Pedro, enfim, tem o próprio Bruno Henrique. Então, eu no lugar dele, eu também ia querer o São Paulo. Ainda mais pelo que o Vampeta disse, a família dele é muito, muito torcedora do São Paulo. Ainda tem esse lado pessoal, digamos assim, você realizar o sonho do pai dele, que é torcedor fanático do São Paulo. Eu, no lugar dele, eu iria para o São Paulo, mesmo que o Flamengo estivesse tentando a contratação dele. E por que eu falo por empréstimo até o fim do ano? Porque ele pertence ao Al Hilal, ele não foi inscrito no Campeonato Árabe, na Liga Árabe, e o Al Hilal topa emprestar até o fim desse ano aqui, do Brasil, da temporada aqui. Então seria até dezembro de 2025. Então para o Flamengo não faz o menor sentido esse tipo de modelo de negócio. Para o São Paulo faz muito sentido, porque eles perderam todos os centroavantes. O Caleri está machucado, o André Silva está machucado, eles estão cheios de desfalques. Então, eu acho que juntando o útil ao agradável para o Marcos Leonardo seria melhor. Inclusive, acabei de receber a informação aqui, eu perguntei a uma pessoa que faz muito negócio lá na Arábia. Perguntei, irmão, você que está fazendo a saída de Marcos Leonardo do Al Hilal? Aí esse cara respondeu, trouxe proposta do Saad, mas não aceitaram. Aí eu falei, qual Saad? Ele, Catar, 20 milhões de euros. Al Hilal disse que tem 25 do Lyon. Rapaz, aí, ó, tá vendo? Tem o Lyon ainda na briga. Então, informações aí para vocês sobre o Flamengo, Marcos Leonardo, São Paulo. Para finalizar nosso vídeo, galera, o jornalista Pedro Ramiro, que acompanha o dia a dia do Corinthians, noticiou o seguinte, olha essa proposta inusitada, hein? O Corinthians busca trocar de patrocinador master e chegou a negociar com a Betano antes de a empresa fechar com o Flamengo por valor de recorde. Após o acordo com o Rubro Negro, o clube paulista propôs uma parceria casada com metas conjuntas para as duas equipes, mas o Flamengo recusou a sugestão. Não sei se isso é verdade, mas se for verdade, isso aqui é uma piada, gente. Não é possível que o Corinthians tenha feito isso, tenha proposto isso ao Flamengo. De verdade, eu não consigo acreditar, mas fica aí a informação do jornalista Pedro Ramiro, que é um cara que acompanha o dia a dia do Corinthians, não faz o menor sentido ele mentir em relação a isso. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo, então. Agora vai ter a data FIFA, o Flamengo vai ficar todos esses dias aí sem jogar. Volta, se eu não me engano, somente no dia 13, né, de setembro. Para você ter uma ideia, durante todos esses dias o Flamengo vai poder se preparar para as próximas partidas, até mesmo visando a Libertadores da América. A próxima partida do Flamengo é contra o Juventude no dia 14, domingo, dia 14 de setembro, 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga fora de casa e aí logo em seguida, no dia 18, já enfrenta o Estudiantes pela Copa Libertadores da América. Então o Flamengo vai ter todos esses dias aí, durante a data FIFA, para poder se preparar para essa partida aí da Libertadores da América. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça daquela moral, deixa o like. E assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.